Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de domingo, que o Espírito Santo possa adentrar a sua vida, que você possa sentir a presença do Senhor, que Deus é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos dá o escape, que nos dá graça, que nos dá plenitude nos seus dias e que nós possamos entender que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, que nós não podemos mudar aquilo que já está feito, mas nós podemos mudar aquilo que está por vir. Aleluia. Decamandorabasúria. Então que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa manhã, através dessa palavra, através desta palavra que ela vem do céu, para mim, para você, entendendo que Deus cuida de nós, que Deus cuida da nossa vida, que Deus cuida do nosso ser, que Deus está guiando os nossos passos. Então vamos dar continuidade no livro de Atos, capítulo 21, a partir do versículo 7, que vai dizer assim: E quando concluímos nossa navegação de Tiro, chegamos a Ptilomaida, e havendo saudado os irmãos, passamos um dia com eles. No outro dia saímos e chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. Este tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e permanecendo ali por vários dias, desceu a Judeia um profeta chamado Ágabo, e veio até nós, e tomou a cinta de Paulo, e atando os seus pés e as suas mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Ao varão a quem pertence esse cinturão, os judeus assim o atarão em Jerusalém e o entregarão nas mãos dos gentios. E quando ouvimos isso, rogamo-lhes, nós e os moradores daquele lugar, para que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e partindo-me o coração? Pois eu não só estou pronto para ser atado, mas preparado para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não foi persuadido por nós, nós calamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daquele dia, havendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém. E conosco foram alguns dos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minazon, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de nos hospedar. Aleluia. Vamos ver aqui nessa manhã, aleluia, que gosto de abaixar um pouquinho o fundo, mas as meninas estão no quarto brincando, então está ali um alvoroço. Vocês vão escutar no fundo, além do fundo, um fundo de gritos de criança, mas tudo para a honra e glória do Senhor, né? Então vai dizer aqui que Paulo chega em Cesareia, e quando ele chega em Cesareia, ele vai à casa de Felipe. Lembra do Felipe? Do Felipe que foi explicar o livro do profeta Isaías para o etíope? Então, esse Felipe aí morava em Cesareia, e ele tinha 4 filhas virgens, e eles destacam justamente aqui que as filhas virgens dele profetizavam, as 4, para cumprir, né, as profecias que dizem que os nossos filhos profetizarão. Então nós estamos nessa semente aí, nós estamos com este legado de que os nossos filhos profetizarão. Nós cremos nesta palavra do Senhor Jesus. Então ali Paulo chega na casa de Felipe e ele permanece ali alguns dias. E de repente desce da Judeia um outro profeta chamado Ágabo. E quando Ágabo chega na casa de Felipe, ali teve uma reunião de profetas. Você imagina o estrondo que foi aquilo ali. Você imagina o estrondo que foi. Filipe, as 4 filhas profetizando, mais Paulo, mais Lucas, mais esse profeta que veio da Judeia, tudo ali dentro de uma casa, recebendo de Deus, profetizando e recebendo. E de repente a reunião dos crentes é uma coisa de louco, a reunião dos crentes é uma coisa maravilhosa. Quando temos uma reunião de crente, realmente a profecia, a revelação, a palavra, a salmo, a louvor, então há de tudo. O que tem que haver é a presença do Senhor, aonde tem uma reunião de crente. E aqui houve uma reunião de crente. E aí de repente o Ágabo chega
pegou uma cinta de Paulo e começa a amarrar a cinta. Amarrou a cinta nos pés e nas mãos de Paulo, em cima e embaixo, igual eles carregavam os presos amarrados, né, acorrentados. E aí ele diz pelo Espírito Santo, assim diz o Espírito Santo, ao varão de quem é essa cinta, este cinturão, os judeus o atarão em Jerusalém e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja só, os próprios judeus atarão em Jerusalém e entregarão para os gentios, entregarão para o Império Romano, né? Entregarão para os gentios, para aqueles que não têm lei, para aqueles que não têm crença. Então nós vamos ver que diz aqui, Lucas vai dizer aqui que quando ouvimos isso, nós rogamos, nós imploramos, nós pedimos com todas as nossas forças para Paulo não ir, para que Paulo não subisse a Jerusalém. Veja que ontem eu trouxe falando que avisaram a Paulo que ele não deveria subir a Jerusalém. O Espírito avisou que ele não deva subir e ele continua subindo. E aqui ele vai chegando próximo, está em Cesareia, e aqui o Espírito manda avisar de novo o que vão fazer. Primeiro o Espírito avisa para não subir. Depois o Espírito avisa o que vai acontecer. Primeiro o Espírito dá um aviso, olha, não vá. Mas ele resolveu ir. Tudo bem, então agora já que você resolveu ir, olha só o que vão fazer com você. O Espírito avisa, né? O Espírito avisa aquele que é servo, aquele que está no caminho, aquele que busca a palavra, aquele que está da dispensação do Espírito. Então, primeiramente, o Espírito vem avisar o que pode acontecer, vem avisar para não ir. O Espírito simplesmente diz, não vai, não suba, né? Falou ontem, não suba a Jerusalém. Por meio do Espírito, veja isso, no 21:4 que nós trouxemos ontem, ficaram ali 7 dias enquanto o navio descarregava, e ali através do Espírito, eles avisaram os irmãos que estavam em Tiro, não suba a Jerusalém. Diz que foi através do Espírito, não diz que foi da carne, né? Então se foi através do Espírito, foi mandado por Deus, não suba a Jerusalém. Ele resolve subir, e ele continua a caminhada, ele continua o processo. E ele continua um processo doloroso, provavelmente, porque ele vai ter dor, vai ter muita dor. Então ele chega em Cesareia e ali ele para, na casa de profetas. Vai parar logo aonde? Na casa de profetas. Mas como se não bastasse 4 meninas profetizando, e só não marca aqui o que elas profetizaram. Não marcava 4 moças virgens profetizando, ainda desce mais um profeta da Judéia para falar com ele. Toma o cinto, amarra ele todo de cima a baixo e diz, é assim que vão fazer com você em Jerusalém. E aí todos começam a rogar e dizer, não vai, não vai, não vai, porque amavam a Paulo, não queriam perder a Paulo, não queriam que Paulo também fosse crucificado. Por quê? O que a igreja pensa? Crucificaram a Jesus. Com certeza vão crucificar a Paulo, vão matar a Paulo, e nós não queremos que matem a Paulo. Paulo tem muito ensinamento, Paulo é amado, Paulo tem muita coisa para nos entregar. Então eles começam a rogar que não subisse a Jerusalém, mas ele diz, parem de chorar por mim, parem de partir o meu coração, porque eu estou pronto para ser amarrado e preparado para morrer pelo nome de Senhor Jesus. Ele estava pronto para ser amarrado, ele estava pronto para ser morto por Jesus. Mas não era isso que Jesus pediu que fizesse. Veja que o Espírito avisa, por isso que eu digo, muitas vezes a gente não consegue ler as Escrituras como está escrito. Em nenhum momento o Espírito disse, vai para te ser morto. Não. O Espírito avisava para ele não ir, avisava o que ia acontecer, até dar o espaço para ele poder ter outra escolha. E se ele escolher, ele ia deixar de ser o apóstolo Paulo? Não, ele ia continuar pregando, talvez indo por outros caminhos, visitando outras terras, buscando pregar a palavra de Deus, mas talvez não teria o impacto que tenha hoje. Então ele escolheu o caminho da dor e do sofrimento. E nem sempre o Senhor nos dá nos ordena que assim façamos, escolher o caminho da dor e do sofrimento. O caminho da dor e do sofrimento não é o único caminho. Nós temos o caminho do amor, o caminho da perseverança, o caminho da preservação, o caminho de nos preservar, de nos guardar, tudo em praticando o amor de Jesus. Então, nós vemos que o Espírito esteve sempre avisando a Paulo aqui.
né? Eu confesso para vocês que eu não tinha chegado nesse contexto, não tinha chegado nessa revelação da palavra, porque talvez eu tinha lido de uma forma muito sutil essas palavras. Então Paulo, ele tinha alternativa de não ir, porque quando eu leio que o Espírito avisa para não subir a Jerusalém, o Espírito está dizendo para ele não ir, né? Igual lá em Troade, o Espírito diz para ele passar a Macedônia, o Espírito impede Paulo de ir para um lugar, impede Paulo de ir para outro. E por que aqui ele resolveu não obedecer o Espírito, né? Então ele resolveu ser um mártir, ele resolveu passar por dores e lutas, talvez pelo espinho da carne dele, pelo espinho da carne, por ele se sentir alguém que tinha um espinho na carne, que tinha que passar pelas dores de Cristo, tinha que passar por dores parecidas, tinha que apanhar, tinha que ser esbofeteado, tinha que apanhar, tinha que ser condenado, tinha que ir para a corte, tinha que ficar preso na prisão marmetina, tinha que acontecer tanta coisa. Então aqui ele tinha a escolha de não ir, porque eles avisaram para ele não subir. Agora eles avisam, o Espírito, vem um profeta especialmente na casa de Filipe. Ágabo desce de Judeia para vir para a casa de Filipe, justamente para pegar o cinturão de Paulo e falar para ele o que vai acontecer com ele. Por quê? Para ele estar pronto. Já que você quis ir, então esteja pronto para o que vai acontecer com você. Então ele disse, eu estou pronto, não somente de ser atado, para também morrer por Cristo, né? Não somente de ser atado, mas também para morrer. Jesus não pediu para morrer por ele. Jesus não pediu para morrer por ele. É isso que eu gosto de falar. Jesus não pediu para morrer por ele. Muitas vezes morremos, muitas vezes muitos profetas morrem por desobediência ao Espírito. Aleluia! Muitas vezes morrem por desobediência ao Espírito. E aqui eu vou ser bem... podem me condenar, mas é o que eu estou recebendo agora. Se está dizendo para não subir, por que subiu? Porque quer viver a dor, quer viver o sofrimento. Serviu, porque agora temos várias cartas de Paulo escritas na dor e no sofrimento. Mas ele poderia ter várias cartas escritas também diferentemente no amor. Então nós vamos ver que tudo tem um caminho, todas as coisas cooperam, mas ele teria outra opção. Então que hoje nós possamos escolher, que Jesus nunca pediu para nós morrermos por ele. Jesus nunca pediu para nós morrermos por ele. Foram discípulos, apóstolos, santos de Deus que resolveram escolher um caminho para morrer por ele. Então Jesus não pede para eu e você morrer por amor a ele. Jesus pede para nós sermos sábios, para escolhermos os bons caminhos, para evitarmos certas circunstâncias. Se fosse para nós não sermos sábios e nos livrarmos das ciladas do inimigo, por que o Senhor nos avisaria? Só para você morrer sabendo que vai morrer? Não, ele nos avisa para que nós possamos orar, que nós possamos interceder, para que nós buscamos outro caminho, para que nós sejamos livres das perseguições, para que nós sejamos livres dos açoites, para que nós sejamos livres das afrontas. Então, se não fosse para isso, por que o Senhor nos avisaria? Então, o Senhor deixaríamos nos passar por tudo? Mas não, o Senhor nos quer firmes e fortes na sua presença. Muitas vezes buscamos virar mártires, buscamos a dor, buscamos o sofrimento. E nessa manhã, Deus sabe por que está falando essa palavra. Deus sabe por que está trazendo esta palavra. Então Paulo, ele vai. E como diz aqui, como ele não foi persuadido por nós nos calamos. Os irmãos tentaram avisar. Os irmãos tentaram avisá-lo para não ir. Os irmãos tentaram pará-lo, mas ele não quis parar. Então ele vai prosseguir, ele vai seguir aquela caminhada que ele escolheu. Ele vai escolher a caminhada da dor. Né? Ele vai passar pela caminhada da dor. Então que nós nessa manhã de domingo nós possamos escolher passar pela caminhada da alegria, da felicidade, do amor e não a caminhada da dor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de não viver na caminhada da dor. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo toque o teu ser nessa manhã, em nome de Jesus.